Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para tentar decifrar um dos gêneros mais fascinantes e, vamos combinar, mais debatidos da música, o rock progressivo. E, para começar, nada melhor que uma frase do gênio Frank Zappa, né? Bem ácida, bem direta. Ele basicamente disse que o prog é o oposto do comercial, do que toca toda hora. Mas será que a definição é só essa? Tão simples assim? Acho que não. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Fãs, músicos, críticos, todo mundo discute isso há décadas. É um estilo de música com regras? É mais uma atitude, uma filosofia? Ou foi só uma fase ali nos anos 70? Bora tentar resolver esse quebra-cabeça juntas. Ok, antes da gente entrar nas polêmicas, vamos fazer o básico. Vamos dar uma olhada no que seria a receita de bolo do rock progressivo. Aquelas características que todo mundo geralmente aponta quando fala do gênero. Então, a maioria concorda com essa lista aqui. Músicas que eram verdadeiras viagens, bem longas, sabe? Esquece os 3 minutinhos do rádio. Os arranjos eram super complexos, pegando coisa da música clássica, do jazz. Tinha muito teclado, sintetizadores como o Moog e o Mellotron dando tom. E claro, os solos. Nossa, os solos eram um show à parte, cheios de técnica. E aqui está um dos pontos mais importantes do prog, o tal do álbum conceitual. A ideia de que o disco inteiro conta uma história, sabe? Não é só um monte de música jogada. Cada faixa faz parte de uma obra maior, que tem começo, meio e fim. É para sentar e ouvir do princípio ao fim, como se fosse um filme. A época de ouro do progressivo, o auge mesmo, foi ali num período bem específico. Começou a ser desenhado no final dos anos 60, com a psicodelia. Aí, em 69, o King Crimson chega e chuta a porta, definindo o que seria o gênero. De 70 a 73, foi uma explosão de criatividade. Até que no final da década, o punk apareceu dizendo que tudo isso era muito complicado e pretensioso. Mas e se essa listinha de características for um jeito muito limitado de olhar para a coisa? Muitos músicos e fãs do gênero dizem que o prog é muito mais do que isso, que focar só na música em si é perder a essência do que significa ser progressivo. Olha que interessante essa ideia. Prog como um antigênero. A chave aqui é a palavra progredir. A proposta não era seguir uma fórmula, mas justamente o contrário, quebrar todas as fórmulas. Era sobre experimentar, arriscar, expandir os limites do que o rock and roll poderia ser. Então, a discussão toda se resume a isso. De um lado, o prog como um checklist. Tem música longa? Tem teclado Moog? Tem compasso quebrado? Ok, é prog. Do outro lado, o prog como uma mentalidade, uma filosofia de vida musical, uma busca sem fim pelo novo, pela ambição de transformar música em arte. Certo! Agora que a gente tem essas duas visões na mesa, o estilo versus a atitude, vamos botar elas à prova. Vamos pegar alguns dos casos mais polêmicos do gênero e ver onde eles se encaixam. Ah, a grande polêmica! A discussão que nunca acaba nas rodinhas de fãs de prog. Pink Floyd, uma das maiores bandas da história. Fizeram álbuns conceituais, músicas longas, parece óbvio que são progressivo, né? Pois é, só que não é bem assim. Esse é o ponto. Enquanto bandas como Yes ou Genesis mergulhavam fundo na complexidade, na técnica, quase como se fosse uma competição, o Pink Floyd tinha outra vibe. O foco deles era na atmosfera, no sentimento, no minimalismo. Eles chegavam perto do prog, usavam elementos, mas nunca se entregaram de vez. Quando a gente coloca lado a lado com aquela nossa listinha, a coisa fica clara. Álbum conceitual, opa, eles eram mestres nisso. Mas e o resto? Mudança de compasso maluca? Influência de música clássica? Não era praia deles. E os solos do David Gilmour? Eram sobre melodia e emoção, não sobre tocar 1000 notas por segundo. Por isso a dificuldade de encaixar eles numa caixinha só. E se já não fosse complicado o suficiente, a coisa fica ainda mais doida quando a gente olha para subgêneros inteiros que surgiram, como a peculiaríssima cena de Canterbury. Pensa só, os caras de Canterbury pegaram a complexidade do prog e a virtuosidade do jazz fusion, mas misturaram tudo com um humor bem britânico, meio sem sentido, sabe? Por isso o apelido de Monty Python do prog. Era uma música super sofisticada, mas que não se levava a sério. Outro sabor de prog que desafia qualquer definição simples. Mas essa vontade de experimentar não ficou parada no tempo lá na Inglaterra dos anos 70. Não mesmo. Esse espírito foi evoluindo, se transformando e se espalhou pelo mundo todo.
Com o passar do tempo, aquela ideia central do prog, a ambição, a complexidade, foi sendo aplicada em outros estilos. O que era sinfônico virou o neo-prog nos anos 80, mais pop. E nos anos 90, se fundiu com o peso do metal para criar o prog metal. A atitude progressiva continuou viva, só que em novos formatos. O Neo Prog, por exemplo, foi quem segurou a bandeira do progressivo nos anos 80. Bandas como o Marillion pegaram as músicas longas, os conceitos, mas deram uma roupagem mais moderna, mais palatável para o som daquela década, mais amigável para as rádios. E essa onda não ficou só na Europa ou nos Estados Unidos. Ela viajou o mundo e encontrou um lugar muito especial para florescer, bem aqui, no Brasil. Os artistas brasileiros pegaram a complexidade do rock progressivo e misturaram com a nossa ginga, com os nossos ritmos, com a nossa melodia. O resultado foi um som único, com a nossa cara. Bandas como O Terço e Casa das Máquinas trouxeram um peso de rock, enquanto Bacamarte e A Barca do Sol foram para um lado mais clássico, mais folk. Eram progressivos, sem dúvida, mas eram progressivo com o sotaque brasileiro. Ufa! Depois de olhar os ingredientes, a filosofia, as bandas polêmicas, a evolução, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. E no fim das contas, a resposta talvez seja essa. Não existe uma resposta única. O progressivo é um paradoxo. É o som do King Crimson, mas também é o som do Pink Floyd. É a seriedade do Genesis e, ao mesmo tempo, a brincadeira do Caravan. Talvez o ponto principal seja esse. A característica que define o gênero é o verbo progredir. É a vontade de ir além, de experimentar, de não aceitar o que é convencional. É tratar o rock não só como diversão, mas como uma forma de arte que está sempre em movimento. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Será que progressivo é só um rótulo para um tipo de música do passado? Ou será que é, na verdade, uma direção, um caminho para o futuro de toda a música? A ideia de que qualquer gênero pode e deve ser progressivo desde que ele não pare de evoluir.